Fundamentos de probabilidades. Em um dado momento, os profissionais nas áreas técnicas e administrativas percebem a necessidade de conhecer probabilidades. Isso pode começar com a necessidade de melhor interpretar as estatísticas descritivas e pode progredir para a necessidade de entender as estruturas probabilísticas por trás de situações que ocorrem nas empresas com frequência. Em uma empresa, os mesmos eventos podem produzir uma gama de resultados diferentes ao longo do tempo. Embora seja difícil prever um único resultado por um tempo específico, é mais fácil prever uma série de resultados por um longo período. Veremos que distribuições de probabilidades podem ser usadas para criar análise de cenários. Uma análise de cenário usa a distribuição de probabilidade para criar várias possibilidades teoricamente distintas para o resultado de um determinado curso de ação ou evento futuro. Por exemplo, uma empresa pode criar 3 cenários, na pior das hipóteses, provavelmente e no melhor caso. O pior cenário conteria algum valor da extremidade inferior da distribuição de probabilidades. O cenário provável conteria um valor para o meio da distribuição, e o menor cenário conteria um valor na extremidade superior do cenário. Um uso prático para distribuições de probabilidades e análise de cenários nos negócios é prever níveis futuros de vendas. É essencialmente impossível prever o valor preciso de um nível de vendas futuro. No entanto, as empresas ainda precisam ser capazes de planejar eventos futuros. Usar uma análise de cenário baseada em uma distribuição de probabilidades pode ajudar uma empresa a enquadrar seus possíveis valores futuros em termos de um provável nível de vendas e um cenário pior ou melhor. Ao fazer isso, a empresa pode basear seus planos de negócio no cenário provável, mas ainda estar ciente das possibilidades alternativas. Além de prever os níveis futuros de vendas, a distribuição de probabilidades pode ser uma ferramenta útil para avaliar riscos. Considero, por exemplo, uma empresa considerando entrar em uma nova linha de negócios. Se a empresa precisar gerar R$500 mil em receita para se equilibrar e sua distribuição de probabilidade lhe diz que 10% de chance de que as receitas sejam inferiores a R$500 mil, a empresa sabe mais ou menos qual o nível de risco que está enfrentando. O problema é que, em geral, quando as pessoas tentam ler um livro sobre probabilidades ou recordar o material de um curso de graduação em métodos probabilísticos, acabam tendo uma abordagem lenta que geralmente cobre a amplitude e a profundidade do material que está além das necessidades do profissional. A teoria das probabilidades é importante para analistas e executivos, mas deve ser abordada da maneira correta. Para dar alguns exemplos de como a teoria das probabilidades é aplicada à tomada de decisões em negócio, vamos começar de forma simples. Você pesquisou 100 clientes para saber se eles estão satisfeitos com seu produto. Deles, 65 disseram que estão felizes. Com base só nessas informações, você pode prever qual é a atitude de um cliente aleatório usando probabilidade. 65 dividido por 100, 65%. Ou seja, 65% de probabilidade de um cliente da amostra ter uma visão positiva do produto. Isso é probabilidade nos termos mais simples, a probabilidade de algo acontecer. Esse exemplo tem apenas um resultado, a atitude positiva do cliente. No entanto, alguns clientes podem demonstrar outras preferências, como atitudes negativas ou neutras. Para múltiplos resultados como esses, calcular a probabilidade é um pouco diferente. Suponha que dos 100 clientes, 35 mantiveram pontos positivos, 10 negativos e 5 pontos de vista neutros. Agora você quer prever a probabilidade de um cliente ter uma visão positiva ou neutra do produto. A solução é tão simples quanto parece. Simplesmente adicionamos as duas probabilidades. Portanto, a probabilidade de o cliente ter uma visão neutra ou positiva é de 40%. Se a probabilidade de um cliente comprar o produto A é 40% e de comprar o produto B 30%, qual a probabilidade do cliente comprar os produtos A e B? Nesse caso, é intuitivo que a probabilidade de comprar os dois produtos deve ser menor do que a probabilidade de comprar qualquer dos produtos.
E de fato, essa probabilidade é de 40% vezes 30%, que dá 12%. Agora suponha que dos 100 clientes, 60 compram o produto A, 30 compram o produto B e 10 compram ambos os produtos. Qual a probabilidade de um cliente comprar o produto A ou o produto B? Nesse caso, teremos que somar as probabilidades de o cliente comprar A com a do cliente comprar B. Porém, temos que descontar os que compram ambos os produtos, senão estaríamos somando duas vezes esses 10 clientes. Então temos PA 60%, PB 30%, PA e B 10%. 0,6 mais 0,3 menos 0,1 igual a 80%. Finalmente, considere a seguinte situação. De todas as startups criadas, 20% sobrevivem e somente 5% destas se tornam bilionárias. Qual é a probabilidade de uma startup se tornar milionária? A probabilidade de uma nova empresa eventualmente se tornar milionária é de 0,2 vezes 0,05, 1% apenas. Essas situações serão analisadas na teoria desta seção. Modelos determinísticos e probabilísticos. Uma situação determinística é aquela em que os parâmetros do sistema podem ser determinados exatamente. Isso também é chamado de situação de certeza, porque se entende que o que quer que seja determinado, as coisas certamente acontecerão da mesma maneira. Por exemplo, se você sortear um número inteiro, ou ele é par ou ele é ímpar. Se jogar um dado, sairá um inteiro entre 1 e 6. Já se no início do ano você quer prever a temperatura média em São Paulo em um determinado dia, você somente tem 30% de probabilidade que ela será de 26,4 graus centígrados. Significa que o conhecimento sobre o sistema em consideração está completo, então os parâmetros podem ser determinados com certeza. A situação probabilística também é chamada de situação de incerteza. Embora isso exista em todos os lugares, a incerteza sempre nos deixa desconfortáveis. Então, as pessoas sempre tentam minimizar a incerteza. Vejamos um exemplo de controle de inventário. Aqui há itens que são consumidos e por isso são reabastecidos por compra ou fabricação. Pense em que você quer alcançar fazendo o controle de estoque. Você pode querer que sempre que um item é necessário, ele deve estar disponível na quantidade necessária para que não haja falta. Você pode alcançá-lo de uma maneira pouco inteligente, mantendo um enorme inventário. Uma maneira inteligente será alcançá-lo mantendo o inventário mínimo, e, portanto, essa situação requer otimização. Você faz isso tomando decisões sobre quanto pedir de diferentes itens. Essas decisões são influenciadas principalmente por parâmetros do sistema, como o padrão de demanda de diferentes itens, o tempo tomado pelo fornecedor no fornecimento desses itens, a quantidade e o desconto fora da temporada e etc. Vamos pegar apenas dois parâmetros, demanda e prazo de entrega do fornecedor, e assumir que o resto dos parâmetros podem ser ignorados. Se a demanda é determinista, significa que é bem conhecida e não há possibilidade de qualquer variação nisso. Se você sabe que a demanda será 50 unidades, 70 e 30 unidades no primeiro, segundo e terceiro meses, respectivamente, seu problema está resolvido. Mas em uma situação probabilística, que é o que você encontra na prática, você só conhece algumas possibilidades e suas probabilidades associadas. Pode ser que no primeiro mês a probabilidade de demanda a ser de 50 unidades é de 70% e a de ser 40% é de 30%. A demanda estará acompanhando alguma distribuição de probabilidades. Como vimos, a programação linear é um modelo determinístico porque aqui os dados utilizados para o custo, lucro e uso, disponibilidade, etc., são tomados como certos. Na realidade, esses podem não ser exatos, mas ainda assim, esses modelos são muito úteis na tomada de decisões, porque assumir uma situação para ser determinística torna o modelo matemático simples e fácil de manusear. Mas se o nível de incerteza é alto e assumir que a situação a ser determinista tornará o modelo inválido, então é melhor usarmos modelos probabilísticos.